Fala pessoal, agente histórico aqui, como é que vocês estão? Pessoal, Paraná Pesquisas, temos aqui, né, mais uma pesquisa para a presidência, né, do Brasil de 2026 e a gente, né, os cenários praticamente se mantêm, né? O que a gente tem de novidade aqui é o Lula chegando ao seu teto, pelo menos dentro das pesquisas, né? Paraná Pesquisa já tinha feito uma pesquisa também, né? O Lula continua com a sua margem, né? Continua à frente dos outros candidatos, né? Porém, agora ele deu uma oscilada negativamente. O que pode ser, né, computado para essa oscilação de forma negativa, né? Toda a repercussão, né, das falas do presidente quanto à questão, né, de traficantes, enfim, aí logo depois vem aquela situação, né, da mega operação que houve no Rio de Janeiro, né? Enfim, é, isso pode ter atrapalhado de certa forma a, a opinião sobre o presidente, tá? A gente tem visto também aí a direita extremamente esfacelada, né, gente, na eminência aí do Jair Messias Bolsonaro ser preso, a gente tem visto cada vez mais a, a fragmentação da direita, a gente tem uma briga dentro do próprio bolsonarismo, muito provavelmente, gente, né, muito provavelmente a Michelle Bolsonaro é que vai liderar, né, é, o que vai sobrar do bolsonarismo, tá? Ela que vai ser a porta-voz, no caso, né, do próprio Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que a galera quer que o Flávio seja, o Carlos, o Eduardo, enfim, os filhos dele, mas muito provavelmente isso não vai acontecer, gente. O Flávio aqui nessa pesquisa, o Flávio já aparece, tá, gente? Ele aparece com 19,7% das intenções de voto, enquanto, por exemplo, a Michelle aparece com 26%. Então, assim, é nítido, gente, é nítido que os filhos do Bolsonaro, né, e o pior deles, no caso, é o Eduardo, é, não conseguem é, continuar o legado do seu pai, né. A gente tem aqui os cenários de segundo turno, né, o Flávio, 38,6% contra 45,4% do Lula, né, o Tarcísio, 41,8% contra 43% do Lula, né, diminui um pouquinho a diferença, a Michele, né, está com 42,7% a 44,1% do Lula. Né? Então, assim, a gente consegue perceber que a menor diferença que a gente tem aqui é a do Tarcísio, né? Fica a diferença entre 1,2% dos votos, né? Dentro aí da Paraná Pesquisas, né? Porém, né? Ele não se sabe ainda se o Tarcísio vai querer concorrer, se ele vai querer largar o governo de São Paulo, que ele já está praticamente reeleito, para tentar a presidência, né, do Brasil. Agora a Michelle, gente, já tem super surpreendido, ela tem conseguido carregar, apesar de não ter capacidade política nenhuma, né, é, conseguir absorver bastante desse eleitorado bolsonarista. E isso também é muito sintomático, né, gente, de como o nosso país é extremamente idiotizado e alienado quanto a questões políticas, né. A gente tende a votar em postes, enfim, em pupilos, sem saber se eles fazem ou não fazem, se tiveram bons governos ou não. Por exemplo, né, quando o Lula estava preso, colocou o Haddad lá para concorrer, mesmo se colocando como candidato. A mesma coisa agora com o Jair Bolsonaro, que aparece nas eleições, aí nas pesquisas, e eu acho que assim, de tremendo mau gosto a gente ter é, que colocar nomes, né, por exemplo, do Lula na época que estava preso, e agora do Bolsonaro, em pesquisas às quais eles não vão ser eleitos, né, por conta de, enfim, das, dos seus problemas com a justiça, e a gente tem isso aí, né, a gente coloca e eu acho muito interessante pensar que, por exemplo, a Michelle, que, novamente, nunca foi nada, né, muito provavelmente entende muito pouco de política, né, ela vai ser provavelmente um manequim, né, um boneco de ventríloco do próprio Centrão, né, para poder se candidatar, né? E assim como foi o próprio Fernando Haddad lá atrás, né? Apesar do Fernando Haddad ter sido, né, prefeito de São Paulo. Mas é interessante, né, pensar que o brasileiro ele vota só pela afinidade ou por essa pessoa carregar o legado ou sobrenome, qualquer coisa do tipo, né? É, é parte, né, da tragédia brasileira, né, gente? O povo extremamente idiotizado que
gosta de nadar na própria merda. Então, infelizmente, é isso, né? A gente nunca vai dar chances a nomes que realmente têm algum tipo de ideia, né? A gente pode colocar lá no passado pessoas que, como Ulisses Guimarães, e dentro da própria direita aqui, o Enéas, que tinha algumas ideias, podem ser controversas, mas tinham ideias, né? Tinham ideias, era um cara extremamente inteligente, né? Agora, né? Centro-direita, centro-esquerda, que é o Ciro Gomes, que é trabalhista, e assim, eu acho que essas pessoas, elas tendem a não ganhar, tá, gente? Tendem a não ganhar, e eu acho que o nosso país merece muito o que a gente tem. Merece muito dessa idiotização, né? Dessa criminalidade alta, né? Dessa corrupção exacerbada, a gente merece, né? Por quê? Não são os políticos que são culpados, não, gente. Somos nós mesmos. Nós mesmos não sabemos o peso do nosso voto, não sabemos o peso da cidadania, né? E a gente não exerce ela, não exerceu quando o Brasil se tornou independente, não exerceu quando se proclamou república e não vai exercer agora, entende? Isso vai levar, assim, talvez mais 100 anos para a gente poder resolver isso. Eu acho não, eu tenho certeza que parte do desânimo das pessoas que muitas vezes vêm para a internet, eu vejo muitos canais que gostam de algumas ideias aqui, né? Mas eu vejo que muitas pessoas têm perdido um pouco do ânimo, né? De conversar, de tentar trazer as ideias, porque de fato é cansativo, né? É cansativo. Parece que a gente fala por um monte de idiota. A gente sabe que não, gente, não é todo mundo. A gente sabe que tem muita gente que gosta de ouvir ideias, que lê, enfim, que interage, que quer saber e quer melhorar o Brasil. Porém, a grande maioria, né, não quer. A grande maioria quer um pai, né? Quer um pai para dizer para eles o que fazer. Né? E é por isso que o populismo faz muito sucesso, é por isso que grandes tiranos fazem muito sucesso. Né? E no fundo, todo mundo quer um tirano para chamar de seu. Né? É muito interessante isso. Então, pessoal, é isso, né? A gente só está atualizando aqui, né? Muito provavelmente o Lula deve ganhar a eleição ano que vem, a não ser que aconteça algo, né, ainda pior, né? Muito provavelmente as próximas pesquisas ele deve subir um pouquinho por conta da questão, né, lá no próprio no próprio Paraná, sobre a questão da tragédia que houve, né, ambiental que houve lá, né, do tornado que passou por lá, e como ele se prontificou rapidamente a ajudar, muito provavelmente vai ganhar alguns votos com isso. Então, as próximas pesquisas devem aumentar a margem, então ele não deve oscilar negativamente dessa. Mas, enfim, até o momento ele chegou no teto dele. Esperamos, né, ou desejamos que para 2026 a gente possa, né, sei lá, ter uma terceira via aí que permita um diálogo, uma proposta maior. Eu tenho falado muito do Ciro Gomes aqui, vou continuar falando, porque apesar dele não ser um liberal como eu acredito que o Ciro Gomes ele tem bastante ideia, e eu não teria problema nenhum em votar em alguém de direita ou de esquerda que tenha ideias e que, de fato, acredite nessas ideias, tá? Eu não teria problema nenhum em votar numa pessoa assim. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Deixa seu comentário aqui. Curte, né? Segue o canal aí. E para aqueles que também gostam de xingar, podem xingar aí que eu não ligo não, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima.